Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Se você puder abrir a Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 20. Na medida que você achar, você vai dizendo amém. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Todos acharam? Digam amém. Estou vendo pessoas folheando a Bíblia ainda. Evangelho de João, capítulo de número 20. Todos acharam? Diz assim o verso 20, o capítulo 20, a partir do verso 1. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde os colocaram. Verso 3. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Verso 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Verso de número 7. Bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, verso 9. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Verso 11. Por outro lado, Maria continuou do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Verso 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? E a quem procuras? E Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, indignando-se, imaginando que fosse um jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, dize-me onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele tem um quê de especial? Por quê? Porque esse texto ele tem tudo a ver com as nossas vidas. Esse texto é uma história verídica.
E essa história, ela tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a nossa história. E logo quando o pastor me ligou e me pediu para estar aqui nessa oportunidade, dar essa saudação, essa palavra, me veio a esse texto na minha cabeça, porque é uma história que todos nós conhecemos. Nós já falamos sobre essa história, o pastor de vez em quando fala sobre essa história aqui. Tem um louvor que fala acerca desse episódio. É uma história que, de fato, ela é marcante. E todas as vezes que lemos e compartilhamos acerca dessa história, ela nos surpreende, porque a cada dia que a gente lê a palavra, a cada dia que nós somos ministrados, embora a palavra possa ser a repetir, ela, todas as vezes que for ministrada, tem um quê de especial. Tem uma renovação, tem um falar e um agir de Deus diferente para aquele momento. E eu, lendo essa palavra, meditando nesse texto, eu achei muito interessante para esse momento, porque é um culto de domingo, e é um culto quando nós nos encontramos aqui, se organizamos aqui para cultuar ao Senhor. E esse texto, ele mexe comigo, porque no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, pastor, por quê? Porque no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, então, é acompanhado por algumas mulheres. Essas mulheres, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz no verso 2 que existia uma, que ela era chamada de Maria, ou Madalena. Alguns estudiosos dizem que ela era de Magdala, por isso o nome Madalena, não podemos afirmar, mas ela é chamada de Maria Madalena. Então no capítulo 22, que Jesus a libertou, e a Bíblia diz que essas mulheres passaram a seguir Jesus. Pastor Reginaldo tem falado muito sobre isso, porque quando uma pessoa encontra com Cristo, Jesus o alcança, e nesse que ele alcança, entra com a transformação, essa pessoa não tem outra opção, ou pelo menos o que vem na mente dela é seguir Jesus. Pastor, me prova na Bíblia, eu vou te provar. A Bíblia diz que Jesus chega num lugar, onde nesse lugar existe um tanque de Betesda, conhecido como o tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus entra ali, e há um homem ali enfermo, há 38 anos. Mas a Bíblia diz que esse homem, Jesus chega, cura aquele homem, manda ele pegar o leito dele e ir para casa. A Bíblia diz que quando Jesus sai dali e vai para o templo, quem estava lá no templo? Jesus encontra aquele homem lá. Pastor, o que é aquele homem que estava há 38 anos, enfermo, sem poder se locomover, sem poder andar, agora de que uma vez está livre, podendo fazer os seus afazeres, ele vai estar no templo, e a Bíblia diz que ele está no templo, não só no templo, ele está no templo, mas ele está adorando. Diferente de ir no templo é diferente de adorar. A Bíblia diz que ele foi alcançado por Jesus. Jesus mandou ele embora, pegar o seu leito, e ele, ao invés de ir para a sua casa, ele vai para o... E a Bíblia diz que quando Jesus encontra lá, ele encontra ele adorando. E a Bíblia diz que ele vai seguindo Jesus, vai adorando a Jesus. Então a Bíblia diz que essa mulher, capítulo 8 de Lucas, ela é liberta de 7 demônios. E ela se junta, aqui que eu quero que você preste atenção, ela se junta com outras mulheres. Essa que fora liberta, se junta com outras mulheres. E elas fazem como se fosse uma reunião. E uma vai dando um testemunho para a outra: eu fui liberta de 7 demônios. A outra vai dizendo: eu fui liberta daquilo. A outra: não, fui alcançado nessa parte aqui. Elas se juntam, e aonde Jesus iam, elas iam atrás. A Bíblia diz no capítulo 8 que elas serviam a Jesus, e onde Jesus passava, elas custeavam as suas despesas. Está na Bíblia, lê lá. Elas tiravam dinheiro do seu próprio recurso
para acompanhar Jesus. Aonde Jesus ia, elas estavam lá, acompanhando. Se Jesus precisasse de uma bolsa, se Jesus precisasse de uma vestimenta, elas tiravam, está na Bíblia, elas tiravam dos seus próprios recursos para atender a Jesus. Por quê, pastor? Porque elas entenderam que de que uma vez elas foram libertas por Jesus, não tem outra opção de adorar a Ele naquilo que lhe é conveniente, naquilo que é capaz para elas, naquilo que elas podem fazer, conveniente não, mas naquilo podem fazer, elas passam a seguir e a sustentar o ministério de Jesus. Passado o tempo, a Bíblia diz que Jesus morre, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, senão ficaria muito tempo, mas a Bíblia diz que Jesus morre, e ele é sepultado, ele é colocado no sepulcro, colocam-se uma pedra lá naquele sepulcro. A Bíblia diz que todos os dias essa mulher iria lá naquele lugar. E ela ia lá naquele lugar e ela ia ver como estava o andamento daquele sepulcro. E a Bíblia diz que todas as vezes que ela ia, voltava. Mas uma certa feita, ela foi naquele lugar. Pela madrugada, ele chegando ainda, não tinha nem amanhecido, mas estava amanhecendo, mas estava escuro ainda, está na Bíblia. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela olha a pedra removida, ela olha para o sepulcro, ela não entra, até porque ela é uma mulher, ela não entra, mas ela vai falar para os discípulos que a pedra fora removida. E a Bíblia diz então que ela corre lá, ela sabia onde os discípulos estavam. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, que isso me chamou a atenção. Observa que essa mulher, que fora liberta de 7 demônios, a Bíblia diz que ela se juntou com outras mulheres e passou a servir a Jesus. Eu já falei isso aqui alguns segundos atrás, mas o que me chamou a atenção é que ela se juntou com alguém para ser útil. Ela se juntou com alguém, ela entendeu que o que Jesus fez por ela, ela não podia se juntar com alguém que não fora ser útil. Ela se junta com alguém que vai ser útil no reino. Deixa eu te dar um conselho: não se junte, não acompanhe, não se entrelaça a amizade com quem não quer nada de Deus. Se junte com alguém que queira Deus. Passe a andar com quem ame a Deus. Passe a servir com alguém que ame a Deus. Por quê, pastor? Porque se eu andar com quem ama a Deus, eu vou amar a Deus mais ainda. A Bíblia diz que essa mulher, ela se juntou com outras mulheres e ambas começavam a servir. Passado o tempo, ela chega no sepulcro, a pedra fora removida, e ela sabia onde os discípulos estavam. Ela sabia onde os discípulos? Ela sabia onde os discípulos estavam. Pastor, o que eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que tinham dentro de si o desejo de servir a Deus. Pastor, o que eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que foram escolhidas por Deus. Pastor, o que eram os discípulos? Os discípulos foram pessoas escolhidas a dedos por Jesus. E essa mulher chega lá no sepulcro, vê que a pedra fora removida, ela só tinha ela só não titubeou no seu pensamento: eu não posso ir agora em lugares errados, eu tenho que procurar as pessoas certas. Ela poderia muito falar assim: a pedra fora removida, vou falar para a dona Josefina. Por quê? Porque ela vai botar no Orkut, lá no Facebook, ela vai nas pessoas certinhas. Ela corre dali e ela vai para onde os discípulos estavam. Ela vai lá, avisa os discípulos vêm correndo, e a Bíblia diz que Pedro chega, o outro chega também, mas o outro chega primeiro, e eles então olham ali, entram no sepulcro, vê que o lenço estava ali, dobrado, todos os parâmetros judaicos estavam ali, Jesus não estava mais ali, mas a Bíblia diz que eles viram aquilo e voltaram para onde eles estavam.
Eles viram aquilo e voltaram para onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, Maria, ela chega lá, ela fica lá, mas a Bíblia diz que ela fica chorando. Ela permanece no sepulcro, mas ela permanece chorando. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles veem aquilo, eles viram aquilo, todo o parâmetro ali, mas eles voltam para onde eles estavam, provavelmente para anunciar outras pessoas, ou os demais discípulos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela não arreda o pé daquele lugar, e ela permanece ali chorando. E a Bíblia diz que quando ela permanece ali chorando, a Bíblia diz então que dois anjos aparecem. E nessa que dois anjos aparecem para aquela mulher e faz uma pergunta para ela: Maria, ou mulher, por que você chora? A quem você procura? E ela vai dizer assim: é porque levaram o meu Senhor daqui, ele não está mais aqui. A Bíblia diz que quando Maria vira o rosto, aqueles anjos somem e ela não vê mais ninguém. Passado algum tempo, ela vê Jesus dentro daquele sepulcro, mas ela vê aquele homem com a roupa nova, resplandecente. Ela olha para aquele homem e ela não reconhece. Ela olha para aquele homem e ela confunde ele com um jardineiro. E ela fala assim: Senhor, se tu tirastes o meu Senhor daqui, me diga onde tu pusestes, que eu irei lá. A Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, chama ela pelo nome, fala Maria. Nisto que ele chama ela pelo nome, ela volta-se para ele e reconhece. E nisso que ele chama ela pelo nome, e ela reconhece ele, logo ela entende: é o meu Rabone, é o meu mestre. Por quê, pastor? E eu explico o motivo daqui. Porque a Bíblia diz que quando Jesus, a Bíblia diz que aquela mulher, ela acompanhava todos os passo a passo de Jesus. Aonde Jesus estava, aquela mulher estava acompanhando. Jesus estava indo para Galiléia, aquelas mulheres iam. Jesus ia para um determinado lugar, aquelas mulheres iam. Jesus passou pelo sofrimento, aquelas mulheres estavam lá. Então, por quê, pastor? Porque nós entendemos. Por exemplo, eu olho para o diácono Oróbio, ou Binho. Eu olho para o Binho e eu vejo o semblante dele. Eu vejo a forma como ele está agora. Mas se passar um tempo, eu sair de perto do Binho, eu me mudar lá para Belo Horizonte, 10 anos sem ver o Binho, e todos se eu não tiver contato em rede social com o Binho, com nada, a lembrança que vai ficar na minha cabeça do Binho é essa daí: camisa azul, calça preta, muito bonito por sinal, tomou até banho, né? Sapato preto. A minha lembrança de 10 anos depois de Binho vai ser: eu vi o Binho, eu lembro do Binho. A última vez que eu vi o Binho, ele estava com uma camisa muito bonita, azul, de manga comprida, uma calça preta, um sapato muito... É a lembrança que eu vou ter na minha mente do Binho de 10 anos atrás. Mas escuta, aquela mulher, ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque a última lembrança que ela teve de Jesus foi Jesus ensanguentado. Foi Jesus ali, chicoteado, o corpo dilacerado. Então a lembrança que aquela mulher tinha de Jesus, a última lembrança, era dessa forma. Então agora que Jesus aparece para aquela mulher, ressurreto, lindo, resplandecente, ela olha para aquele homem e ela não consegue reconhecer aquele homem. Por quê, pastor? Mas ela não andava com Jesus, andava. Mas a última lembrança da mente dela era dele ensanguentado, dele todo chicoteado, todo maltratado. Então se ele aparece para ela daquela forma, como ele subiu no Gólgota,
ela logo reconheceria: tu és o meu Cristo. Mesmo ensanguentado, tu és o meu Cristo. Mesmo chicoteado, mesmo dessa forma que tu és o meu Cristo. Mas ele aparece de forma diferente. Ela não reconheceu. Ela confundiu com um jardineiro. Mas a Bíblia diz que só tinha uma coisa que levaria aquela mulher a reconhecer ele da forma como ele está. Me pergunta: como, pastor? Não, você não. Como, pastor? Ele falando o nome dela. Se ele fica quieto, ele é o jardineiro. Pastor, Jesus reconhece quando ele chama alguém pelo nome, reconhece. Me prova na Bíblia, claro que eu te provo. A Bíblia diz que Zaqueu sobe na árvore. Para Zaqueu, é qualquer um que está ali. Mas Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce. Zaqueu reconhece. Se Jesus passa batido ali com a multidão, Zaqueu iria sair frustrado. Por que Zaqueu não saiu frustrado? Porque Jesus entendeu que ele subiu ali para ver quem ele era. E Jesus nunca vai deixar desapercebido quem chega desejoso dele. Pastor, eu não estou entendendo. Se você saiu da tua casa e gerou no teu coração o desejo de vir para essa casa, desejoso dele, ele já te viu. Te viu. Pastor, me prova. Ele conhece tanto você, mas tanto você, que ele incomodou você durante a tarde. Vai para minha casa que eu tenho um negócio contigo. Então, enquanto Jesus está quieto, enquanto Jesus fala qualquer coisa, ela confunde ele com o jardineiro. Mas quando Jesus chama ela pelo nome... Por quê, pastor? Porque quando aquela mulher foi liberta de 7 demônios, a Bíblia diz que, a Bíblia não fala sobre isso, mas provavelmente algumas pessoas depois que viram aquela mulher em sã consciência, limpa do mal, pôde perguntar: quem foi esse que me curou? Quem foi esse que me libertou? Alguém poderia falar: é o Rabone, é o mestre, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que tira quantos demônios for preciso, é aquele que dá vida a quem tem. Então, quando Jesus pergunta para ela por que ela faz ali, o que ela faz ali, e por que ela chora, ela só pergunta: é o jardineiro. É quem cuida da jardinagem, é um homem qualquer. Mas quando ele fala Maria, ela entende: não é o jardineiro. Não é o jardineiro. Não é quem eu pensava. E não é mesmo, não, irmão. Jesus nunca vai ser o que você pensa. Por quê? Porque Jesus é para além daquilo que você pensa. Jesus é para além daquilo que você precisa. Jesus sempre vai ser para além daquilo que você imagina. Quando ele chama ela pelo nome, ela fala assim: tu és o Rabone. Eu não estava te conhecendo, mas pela tua voz, só quem me chama pelo nome. Irmãos, se eu tiver numa multidão de pessoas aqui, se eu assoviar, e a Viviane estiver lá no meio, se eu assoviar, ela logo sabe: já vou, calma aí. Ela conhece o meu assovio, ela conhece a minha voz. Aquela mulher conhecia Jesus, conhecia a sua voz. E quando ela fala assim, quando ele fala assim, Maria, ela detecta: é ele. É ele. Eu não tenho soma de dúvida. Por quê? Porque foi essa voz aí que falou para os demônios sair da minha vida. Foi essa voz aí que me alcançou. Foi essa voz aí que me libertou. Eu conheço essa voz. E só quem me chama por esse nome, desse jeitinho, é Ele. É Ele. Eu não tenho dúvida. É Ele. Não é jardineiro nenhum. É Ele. É Ele. Mas pastor,
me diz uma coisa. E os discípulos viram o costume que estava ali, o lenço dobrado, colocado num lugarzinho à parte. Todos nós sabemos que simbolizava que Jesus iria, mas iria voltar, que ele não tinha terminado, mas iria voltar para dar continuidade. Todos nós sabemos disso. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que os discípulos chegam na porta do sepulcro, eles olham o lenço, olham os panos, e eles se contentam em ver a tradição e volta para onde eles estavam. Aquela mulher não. Aquela mulher está na Bíblia, e ela permaneceu chorando. Está na Bíblia. E ela permaneceu chorando. Pastor, eles não podiam ouvir o que aquela mulher ouviu? Claro que podia. Pastor, eles não podiam ver Jesus ressurreto? Claro que podia. Pastor, eles não podiam ver Jesus transformado? Claro que podia. Eles não podiam ouvir Jesus falar o nome deles? Claro que podia. Claro que podia. Mas por que não? Porque viram a tradição embora. Mas a Bíblia diz que aquela mulher permaneceu sorrindo, glorificando a Deus. Não, chorando. Deixa eu te falar uma coisa, vai ter resposta de Deus na minha e na sua vida, que só vamos alcançar se permanecermos chorando, porque é no choro que Deus vê a nossa sinceridade, é no clamor, é na lágrima, é no sofrimento que Deus atende e suporta o que eu preciso. Ela permaneceu chorando, irmãos. Ela permaneceu chorando. E eu acho lindo isso daqui. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que a qualquer momento Jesus já não é prioridade. A qualquer circunstância, qualquer atropelo da vida, Jesus já não existe mais. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher, ela pagou um preço. Ela queria o Cristo dela de volta. Para isso, ou para tanto, ela tinha que pagar um preço. Que preço? O preço da lágrima. O preço, não, eu choro por tudo, mas só não choro por Jesus. Eu choro porque o Flamengo ganha, eu choro porque o dinheiro cai na conta, o cliente faz o pix, eu choro por tudo, mas e quando eu ouço a palavra, e quando eu ouço a voz dele, e quando eu ouço Jesus falar, é quando eu ouço uma ministra cantar, e Deus falar, e quando eu ouço isso, o que é que eu sinto? Estamos vivendo uma geração que pessoas que não querem mais compromisso com Deus, querem compromisso com a igreja. Tem compromisso com a igreja, está aqui, mas quando se trata de passar da igreja e mais a fundo mergulhar com o céu, ver o céu para o lado de Deus, outro patamar, aí já não é comigo. Eu olho, eu vejo, eu aplaudo, eu glorifico, mas não ouço a voz dele. Não ouço. E ela permanece chorando, irmãos. E eu fiquei olhando esse texto e falei, meu Deus do céu. E ela permanece chorando. E eu fiquei, Senhor, ela poderia muito bem voltar junto com eles, ou eles sabiam que ele iria ressuscitar, poderia muito bem voltar para os seus afazeres, mas não, ela queria encontrar com aquele que um dia libertou a sua alma da escravidão. E quando ela encontra, a Bíblia diz que quando ela sai dali,
ela passa a servi-lo, a testemunhá-lo. Está na Bíblia que ela falava mais morto, que Jesus estava vivo. Mas como que você sabe? Eu vi com esses olhos aqui, que a terra um dia há de comer. Eu vi, ele está vivo. Maria, deixa de ser louca. Ele morreu. Mas ele foi sepultado. Mas e a pedra foi removida. Não estava mais lá. Eu sei que não estava mais lá. Mas o Pedro disse que ele não estava mais lá. Eu sei que ele não estava mais lá. João disse que ele não estava mais lá. Eu sei que ele disse que ele não estava mais lá. Mas eles viram e voltaram. Eu sei que eles viram e voltaram. Mas e você? Eu vi, olhei e fiquei. É a permanência. É a permanência, é a consistência, é o permanecer com lágrima, ainda que seja debaixo de lágrima, que Deus vai atender o que eu preciso. Ah, pastor, peraí, eu vim no culto quarta-feira, glória a Deus. Pastor, vim até hoje de manhã, glória a Deus. Pastor, estou até aqui hoje no culto, glória a Deus. Mas Jesus não está nem importando se você veio na quarta, mas na quinta. Não, Ele quer a sua permanência. É na hora que você precisa, é na hora que Ele quer que você anuncie, é na hora que Ele quer que você proclame, e você proclame. A Bíblia diz que aquele homem, 38 anos, sai do lugar onde estava, pega a sua cama, deixa num determinado lugar e entra para dentro do templo. Reconhecimento é tudo, irmãos. Reconhecimento é tudo. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus te alcançou, se Jesus te libertou, se Jesus mudou a sua casa, deixa de ser ingrato, glorifique a Ele, adore a Ele. Mas pastor, eu estou desempregado, adore a Ele a si mesmo. Pastor, não tem cliente, adore Ele a si mesmo. Pastor, estou na luta, adore Ele a si mesmo. É porque é nessas horas que Ele vai olhar e vai ver a minha sinceridade. Ela permanece chorando. Parece que vejo aquela mulher falando para as amigas que andavam com ela. Parece que vejo aquelas mulheres falando: Maria, onde tu estava no sábado? Eu fui lá no sepulcro. E na sexta também fui no sepulcro. Mas domingo você não estava aqui, eu estava lá também. E aí, Maria, tu não cansa de ir mais lá? Não, só fui até domingo. Por quê? Porque o que eu procurava eu achei. Maria, tu não vai mais na segunda-feira? Não, não preciso ir mais na segunda-feira. Por quê? Porque o que eu procurava, eu procurei na sexta, procurei no sábado, e no domingo eu fui novamente. E aí vai voltar na segunda. Na segunda eu não preciso ir. Por quê? Porque a minha resposta, eu já obtive a minha resposta. Por quê? Qual foi a tua resposta? A minha resposta é que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu não posso ir mais na sexta, eu não preciso ir mais na sexta, eu não preciso mais no sábado, eu não preciso procurar quem está vivo dentre os mortos, porque o que eu procurava, eu encontrei, o que eu procurava, eu achei. Quem é que você acha? Aquele que me libertou, aquele que me transformou, aquele que transformou a minha casa. Eu encontrei o meu tesouro. E ela vai dizer assim: Rabone, mestre, és tu? Sim, Maria. Sim, Maria. Lembra de mim? Claro que lembro. Como não lembraria? Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Está vendo eu aqui? Bonita, formosa, em sã consciência, sabendo para onde vou, sabendo para onde fui, sabendo como que eu estou. Olha para mim, Senhor. Não lembra de mim? Por quê? Porque quando eu tive encontro contigo, eu não estava assim.
Sabe o que está faltando na minha geração? Fazer uma retrospectiva de como eu era. O que me falta é fazer uma retrospectiva de como eu era. O que eu fazia a noite que eu passava dentro da favela. Quando eu assoava o meu nariz na pia da casa da minha mãe, saía aquele banco assim de cocaína branca. Eu olho para mim, eu lembro das noites que eu passava na prostituição. Eu olho para mim, eu lembro de como eu passava a noite toda dentro da favela. Eu olho para mim, eu lembro como eu vivia direita para esquerda, sem rumo e sem direção. Agora olha para mim. Olha para mim, o meu nariz não tem mais cocaína, a minha vida não tem mais adultério, a minha vida não tem. Olha para mim. Maria falou: Senhor, olha para mim. Como eu não vou reconhecer que tu és o mestre? Como eu não vou reconhecer que tu és o meu mestre? Ela não disse Rabone por dizer, ela disse Rabone porque ela estava dizendo assim: tu és o meu Cristo, tu és o meu Cristo, tu és o meu mestre. Só confessa quem Jesus é mestre, quem é o Cristo de fato, quem um dia caiu em sã consciência do que era e do que Deus fez, do que fazia e agora do que Deus está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós olharmos para dentro de si e reconhecer quem eu era e quem eu sou agora, eu tenho que glorificar a Deus de joelho e dizer glória a Deus nas alturas, porque eu não tinha, agora eu tenho, eu não podia, agora eu posso, eu não era, mas agora eu sou. Eu glorifico a Deus, porque Deus me fez nova. Nova criatura. E às vezes isso se dá de uma forma que a gente não entende. Às vezes a gente quer alcançar algo de Deus sorrindo. Às vezes nós queremos alcançar algo de Deus glorificando e rodando igual o Tiago de um pé só. Mas não, às vezes é chorando. Às vezes é em pranto. Por quê, pastor? Deus às vezes permite eu chegar nos prantos para Ele olhar para dentro da minha alma, aonde minha esposa não alcança, aonde meu pastor não consegue ver, ela na cama, nas lágrimas. Olha para dentro. É quando Ele olha para dentro. Ele olha para dentro. E Ele reconhece. E Ele fala: ele precisa de ajuda. Ele precisa de libertação. E ele precisa de ser limpo de dentro para fora. Ele precisa, já que ele precisa, eis-me aqui. Atende aqui. Pega nas minhas mãos. Aquela mulher viu o que os discípulos não viram, ouviram o que os discípulos não ouviram. Parece que vejo aquela mulher voltando lá onde os discípulos estavam e falando: ei, por que vocês vieram? Por que vocês voltaram? E alguém responde lá de dentro: nós já vimos o lenço, já estava dobrado e já não estava mais lá. Aí ela fala: mas vocês perderam. Por que nós perdemos? Vocês vieram embora. Eu fiquei lá chorando e eu encontrei ele. Ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Apareceu para mim. E alguém pergunta: mas por que você, o que você fez para ele aparecer para você, Maria? O que você fez? Qual o segredo? Pergunta lá de dentro.
Qual o segredo? O que levou você a permanecer? O que levou você a ver Ele, a ouvir Ele te chamar pelo nome? E ela vai dizer assim: eu apenas permaneci lá. Mas não te deu vontade de chorar? Me deu. De quando eu cheguei até quando eu saí. E você viu Ele por quê? Porque eu permaneci. Jesus só vai aparecer para quem permanece. Jesus só vai aparecer para quem continua. Está na prova, mas continua. Está na luta, mas continua. Está na prova, está no azedo, está no zero, está no vermelho. Mas o segredo ainda é permanecer. Eles ficaram na lembrança, que eu falei do bem aqui. Eles ficaram na lembrança de ver o sepulcro vazio, o lenço dobrado. A lembrança deles é essa. Me pergunte, e da Maria? Não, você não. E a lembrança da Maria? Jesus ressurreto. A lembrança dela é diferente da deles. A deles é o lenço, o túmulo vazio. E a dela a lembrança dela podia passar 30 anos, nunca mais ela iria esquecer daquela lembrança, porque ela encontrou aquele que um dia libertou ela, e ela viu ele, teve o prazer de ver ele ressurreto. E qual é o segredo? Permanência. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Nós chegamos na igreja e vemos pessoas chegando primeiro, depois que nós. 1 ano de crente, 2 anos de crente, e chega voando, vendo um anjo até no poste. E a gente olha assim: loucura, rapaz. Isso é costume judaico, isso é tradição, isso é religiosidade. Não é não, irmão. Não é não. É porque eu já estou um tempo na casa do Senhor, um tempo na igreja. Para mim agora tudo é o que pintarem, eu estou lendo, estou vendo. Mas existe ainda pessoas que ainda permanecem. Lembra de Isaías? Os remanescentes. Isaías capítulo 1 verso 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns remanescentes, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Isaías 1:9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns remanescentes, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. O segredo da igreja, o segredo da minha vida e da sua vida, da minha casa, da sua casa, é a permanência. Pastor, tu não sabe como é que eu estou enfrentando? Não tem problema, permanece. Pastor, tu não sabe que eu estou a minha luta, tu não sabe. Permanece. Por quê, pastor? Uma hora a porta se abre. Uma hora ele brada: ei! Ei, vem para fora, vem para cá. Mas não sou jardineiro, coisa nenhuma, eu sou o teu Cristo. Mas tu não é o faxineiro, jardineiro. Não sou nada, isso é impressão tua. Eu sou aquele que você precisa. Eu sou a água que mata a tua sede. Eu sou a rocha que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa. Vem para fora. Pastor Reginaldo pregou lá na casa do diácono César, pastor César, que quando Jesus vai na casa de Pedro, eu falei para ele, pastor, de todas as mensagens que o senhor pregou nos 40 dias,
Essa para mim foi a mais top. Lá na casa do pastor Paulo César. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Pedro. Ele pega a sogra de Pedro, de Simão, pela mão, levanta ela e manda ela seguir. E quando ele pega na mão e manda seguir, a Bíblia diz, pastor Reginaldo falou lá, que a febre imediatamente cessou da vida daquela mulher. Mas Jesus não falou nada. Porque existe um momento que Jesus não fala nada, só pega pela mão e põe de pé e vai. Mas existe um momento que Jesus precisa chamar eu pelo nome. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Maria, Jesus chama pelo nome. Jesus abraça, cospe no chão, faz um lodo, bota. Jesus é multiforma de agir, irmãos. Eu não posso botar Jesus num copinho e achar que ele só cura daquele jeito ali. Não, ele só faz daquele jeitinho ali. Eu não posso controlar ou medir o que Jesus pode fazer. Não, eu posso entender, eu tenho que entender que Jesus é multiforma de agir. Eu já vi pessoas falar para mim que estava num shopping com a sua esposa, indo num shopping, quando ele vai ver um tênis, ele olha no espelho da loja, e no espelho da loja ele olha para o reflexo dele, e ele olha para ele pelo espelho, pelo reflexo, e ele olha, e Deus falou com ele por intermédio daquele espelho, daquela visão dele, e ele foi alcançado de uma forma muito linda naquele dia. Por quê, pastor? Porque Deus é multiforma. Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei na idade de homem, maturidade. Que Deus aplique essa palavra no teu coração nessa noite.